Primeira coisa, 2 irmãos se darem bem junto com o pai num negócio, a criação foi muito forte. O que forjou isso? Cara, isso eu acho que é o principal. Honestidade com todos os seus stakeholders ou parceiros, como você quiser chamar. Se você não é honesto com o seu fornecedor, nunca vai dar certo. Se você não é honesto com o seu cliente, nunca vai dar certo. Se não é honesto com o seu funcionário, nunca vai dar certo. Então você precisa ter uma honestidade profissional em tudo que você faz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indaiá Business, um espaço onde a gente conversa com profissionais, com especialistas e líderes que vem transformando, né, o mercado de negócios com métodos, ideias. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial, não é, Douglas? Flávia, não, primeiro que a abertura excepcional foi Obrigada. essa, hein? Que é isso? Gente, a gente tá aqui com o Henrique, 36 anos de Fruit, tá com a Biano agora, fazendo um movimento aqui, na realidade perpetuando o movimento do melhor sorvete, olha, da América Latina pelo menos, viu? que é isso, cara? Henrique, preciso te falar uma coisa. Eu tava lá em Bariloche agora, eu fui na melhor sorveteria de lá, irmão. O teu sorvete é melhor. Muito obrigado. Que é isso? Fico feliz em saber aí, o pessoal dá muito elogio, fico muito feliz mesmo, obrigado. Muito bom. Henrique, agora, assim, já entrega o ouro, cara. Como é que você faz o melhor sorvete da América Latina? Nossa, aí é segredo de família, é muitos anos aí, como você disse, 36 anos de experiência que a gente tem. Então, é uma coisa que você vai fazer do dia pra noite, mas tem muita, posso dizer, profissionalismo por trás. Não é só tentar fazer, não. É muita experiência e muita estudo também. Como que nasceu a Fruit, né? Porque hoje a Fruit, ela tem 36 anos, mas ela tem toda uma história. E essa história, ela veio passando de gerações, né? Do seu avô pro teu pai, agora é você. Como que começou essa história toda? Então, a Fruit Sorvetes, ela pode dizer assim que é uma extensão da minha família. Então, eu sou proprietário da Fruit, o meu irmão também é um proprietário, e atualmente a gestão está entre eu, meu irmão e meu pai. A Fruit nasce 36 anos atrás, acredito que com meu pai, ele também trabalhava no laboratório químico, e a partir daí ele não trabalha em São Paulo, e ele fala, sempre quis ir pro lado do empreendedorismo, e fala assim, vou abrir uma sorveteria. Então começa a vender para os vizinhos ali, começa a fazer algumas receitas, começa a vender para os vizinhos, e abre a primeira unidade perto da escola, que é ali na Kennedy. Então, aquela escola que tem até hoje lá do Summer Ball, é a... Dom José? Dom José. Olha. Abre ali uma unidade bem pequenininha, uma portinha, ali do Dom José. E começa a vender para os alunos, e aí a partir disso cresce, quem é de Indaiatuba vai saber, cresce, vai para a Praça Prudente, vai para vários outros lugares, até na frente da Zof, ali vai em um outro lugar. Então, vai para vários lugares de Indaiatuba, quem é de Indaiatuba vai conhecendo, e a partir daí isso foi crescendo, e é o que as pessoas encontram agora. A Fruit acho que fez parte, né? Faz parte de muitas gerações da vida de muitas famílias, né? Então, hoje vocês estão com 4 unidades. Sim, temos 4 unidades da Fruit e temos uma unidade da Biamo que vai completar 1 ano agora, dia 12 de dezembro, que também quem é de Indaiatuba tenho certeza aí que tá ciente de como é gostoso ir lá. Então, eu encontro muita pessoa por lá, é sempre um prazer receber vocês por lá. E é isso, 4 unidades da Fruit e 1 unidade da Biamo. E quando a gente olha primeiro para a história do teu pai, né? Como é que é isso para você ver ele construir esse negócio? Você como... Primeira coisa, 2 irmãos se darem bem junto com o pai num negócio... Um negócio familiar. Quer dizer que a criação foi muito forte. O que forjou isso? Isso é engraçado, porque se você for na Fruit da Kennedy, você vai ver que tem algumas fotos na ida pro banheiro que são... Tem uma do meu irmão, quando ele é criança, dentro da Fruit da... Quando ela não é a Fruit do centro, é uma Fruit que tinha... Ali na frente da 100% Vídeo, quem é de Indaiatuba vai saber onde é. Numa Fruit que tinha ali. E tem uma foto do meu irmão, que na verdade tá numa Fruit antiga do Shopping Jaraguá. E eu tô na Fruit nessa Fruit que eu falei dessa unidade. E a gente tá tomando sorvete. E quando você olha a foto, nós dois meio que tá de costa. Então o pessoal não percebe. Mas é o meu irmão que tá ali. Então assim, eu cresci na Fruit. Então você vê, a Fruit tem 36 anos. Eu tenho 32 anos. Então eu cresço dentro da Fruit. Bom. E a partir daí eu faço administração. Então eu fiz USP, me formei em administração. Já completamente voltado para trabalhar na Fruit. O meu irmão é engenheiro de alimentos também, formado pela USP. Então a gente volta, a partir desse tempo que faz a faculdade, cada um em sua cidade. Volta para Indaiatuba e fala, agora vamos dar seguimento aí na coisa.
Então, agora já deve fazer uns 8 anos que tá. Meu irmão um pouquinho mais, que ele saiu um pouco antes de mim, 2 anos mais velho que eu. Então, e agora a gente toca a Fruit, assim, é a segunda geração. E o meu pai, assim, continua com a gente, mas com muito mais tranquilidade, consegue viajar, consegue fazer, passear, muito mais tranquilo. Henrique, mas eu quero entender assim, porque quando a gente fala de um negócio familiar e de algo que perpetua, é porque tem princípios que antecedem isso. Então você fala, cara, eu quero dar continuidade no business do meu pai. Do Isso é muito legado, forte. né? O que seu pai passou pra vocês? Porque muita gente se afasta, né? Sim, sempre tem essa opção. Quando eu chego vamos dizer assim, que eu vou fazer o trabalho, deixando claro que não foi só da família do meu pai, a minha mãe também está envolvida, então o meu pai e minha mãe, a minha mãe também é proprietária da Fruit. Olha o princípio de honra, deixando claro que não é só meu pai, é meu pai e minha mãe. E assim, a Fruit, quando você olha talvez de fora, o pessoal não percebe, mas a Fruit além das 4 unidades, que é a parte comercial, tem a Fruit Indústria, que é a Fruit Fábrica, que a gente faz produtos às vezes para uma conveniência, então mercado de condomínio você vai encontrar bastante, restaurantes, todo tipo de comércio pode comprar. Então existe a Fruit Indústria, que abastece as unidades da Fruit Loja, mas existe a Fruit Indústria, que atende vários restaurantes aqui também da cidade e de outras cidades. E o meu pai fica responsável por essa área da Fruit Indústria e a minha mãe ficava responsável por essa área de Fruit Lojas. Então é bem dividida ali a administração. E com isso, eu fazendo a administração, fiquei muito mais voltado para o lado da minha mãe, que era uma área muito mais comercial, vamos dizer assim. E meu irmão fazendo engenharia fica muito mais voltado para uma área de indústria. Eu cheguei a fazer 2 anos e meio de engenharia de alimentos também na Federal de Santa Catarina, morei lá. E aí chegou um ponto que eu chamei meu irmão, chamei meu pai, chamei minha mãe e conversei. Isso que eu tinha 20 anos, eu entrei bem novo na Federal, eu entrei com 17 para 18 anos. E falei assim, pai, mãe, isso não é para mim. Assim, se for para trabalhar com essa parte de engenharia, com essa parte de indústria, não quero. Então chega nesse ponto que você pergunta. E aí eu falo assim, mas o que você quer então? Você precisa decidir alguma coisa. E eu falo, não, eu vou voltar e vou tentar prestar vestibular de novo, mas eu quero a área administrativa. Eu não curto só essa área de exatas, não é pra mim, eu gosto de mexer com pessoas. Eu não consigo sentar no escritório e fazer, coisas, por exemplo, que meu irmão faz, e eu olho, cara, por exemplo, toda a parte de sistema da Fruit é própria da Fruit, de lojas, e quem foi desenhada não foi um programador, foi o meu próprio irmão. Uau. Então, assim, ele encaixa perfeitamente nessa área de indústria, e eu acredito que eu encaixo muito bem nessa área de administração de loja, na parte comercial. Então, por isso você fala assim, não, então seus irmãos estão super bem, nos damos muito bem, mas a gente está muito bem, assim, a gente sabe muito bem o papel de cada um dentro da empresa. Legal. Acho que isso é muito importante, né, dentro de uma empresa familiar, ter essa divisão para que as divergências não ocorram. E é um autoconhecimento, né, Flávia? Sim. Quando o empresário, quando o investidor, ele entende naquilo que ele quer é bom, aquilo que faz sentido, e determina seguir naquilo, você evita 90% dos problemas. Então, cara, aqui com 20 anos, né, já tinha essa noção. E deixando claro assim, a gente fala aqui, falando, é muito raro, na verdade, eu e meu irmão brigar, porque uma coisa muito boa é assim, atualmente tá o meu pai e meu irmão na gestão. Então, são 3 pessoas. Então, qualquer decisão nunca vai dar empate. Sempre vai ter alguém ali que vai tender um pouco para um lado. E aí, vamos, por exemplo, eu quero fazer alguma situação ali na Fruit, alguma situação na Biamo. Eu vou me reunir, a gente tem a nossa reunião semanal ali, vou me reunir e vou falar, não, eu queria fazer tal. Vou explicar os motivos que eu quero fazer aquilo e ali a gente vai votar. Caso essa votação seja não, eu vou tentar brigar ao máximo para transformar num sim. Mas a partir do momento que foi um não definitivo, eu tenho completa ciência que eu não vou seguir naquele caminho. Uhum. E às vezes isso pode gerar uma angústia pessoal ali e tal, mas a gente tá tão acostumado, eu acho, nesse nível de ter uma empresa dentro da família e ser empreendedor desde pequeno, cara, que às vezes pode ter até um atrito ali um pouco mais grave, mas isso não interfere profissionalmente. Tipo assim, empresa é empresa, então às vezes, não gostou tal, beleza, às vezes vai ali, mas vai trabalhar tranquilo, entendeu? Os dois estão alinhados no mesmo propósito da empresa. Isso é bem tranquilo na minha família, graças a Deus. Legal. E agora me conta um pouquinho sobre a Biamo, que ela tem um conceito, né, bem diferente da Fruit Sorvetes. Ela até, inclusive, fica ao lado de uma das unidades da Fruit. Eu acho que, pra quem não conhece, às vezes causa até, uma estranheza. Sim. Então, a Biamo, quem tem mais tempo aqui em Indaiatuba, sabe que a Biamo, ela vem do mesmo local que existia uma gelateria da Fruit.
E dá até às vezes um conflito, assim, mas ali tinha alguma coisinha, ou senão alguém vem e fala, tinha uma loja ali da Fruit, não tinha de gelato e tal. Exatamente, a Abiamo, agora que tá tudo pronto, é meio fácil de você ver, mas pensa a Abiamo não tem um ano ainda, mas pensa 2 anos atrás, assim, que a gente já tava com a certeza que ia ter a Abiamo, de você virar e falar assim, vou abrir uma gelateria do lado de uma sorveteria. Ou senão, já tem uma marca super consolidada no mercado de sorvetes, ela já é de um padrão ali de classe média, ou classe média alta, ou até uma classe A, e vou abrir praticamente um concorrente ali do meu lado. E aí, tudo isso vem meio que no embasamento do que acontece dentro da Fruit e o que acontece na Abiamo. Se você perceber, até hoje, elas se encaixam muito bem. Hoje em dia, se você leva uma família ali com o estacionamento é compartilhado, provavelmente uma criança ela vai optar pela Fruit. E a família vai optar pela Abiamo. O pai, às vezes um casal de namorados um pouco mais velhos ali, eles vão optar pela Abiamo. Não tem ali muito que uma disputa entre as duas marcas. E a Abiamo, eu consigo desvincular ela completamente da Fruit. Então, pensa uma empresa de 36 anos, ela traz muita história, traz muita coisa que eu não conseguiria, talvez, fazer uma expansão de uma forma que eu queira, ou talvez tenha já uma cultura já muito firme, e com a Abiamo não. Eu consigo juntar tudo que eu tenho de aprendizado de 36 anos e implementar ali rapidamente é uma unidade só, consigo fazer do jeito que eu quero. E basicamente é isso. A Fruit Sorvetes, né, durante um período foi cliente da agência Flow também. Foi um período muito bacana pra gente, pra conhecer um pouco do segmento. E uma pergunta que as pessoas me faziam muito era: mas como funciona essa franquia? Então, em algum momento vocês pensaram em franquear? Hoje, como vocês veem essa possibilidade de expansão, de franqueabilidade? Muita gente vira assim e fala assim, você é dono da Fruit? Eu falo assim, sou proprietário da Fruit e tal. Que legal, adoro sorvete e tal. Mas você é dono da franquia ou você... Como é que é? Eu falo assim, não. A Fruit é uma empresa familiar, a gente não tem nenhuma unidade de franquia, então a gente não teve essa ideia de fazer. É uma coisa que... A gente já teve certos licenciamentos, então outras unidades que pessoas tinham, mas a gente não... Diferente da Abiamo, a gente não pensa em colocá-la como uma franquia por agora. Então, uma das ideias da Abiamo é colocá-la realmente como franquia. Aproveitando falando, foi muito legal realmente, foi muito bom, um crescimento muito legal. Você pode falar um pouco mais disso se você quiser. Mas a Fruit, a gente não teve a ideia de fazer uma expansão dela pelo formato de franquia. Então, quando você fala de uma expansão de marca, você pode levar várias formas. Então, pode ser uma expansão por formato de franquias, pode ser por lojas próprias, pode ser por sócios, com modelos como um sócio investidor, que é o modelo Outback, modelo Starbucks, que entra ali um funcionário praticamente que é dono, mas ele também ele é meio voltado ali, ele só coloca o dinheiro, mas ele trabalha junto da empresa, é um pouco diferente da franquia. Mas a Fruit a gente não teve essa ideia de expansão. Agora, a gente pensa na Fruit de uma forma um pouco diferente para uns mercados mais perto de Indaiatuba. Então, a gente gosta de trabalhar muito ela com a indústria e gosta muito de trabalhar com o mercado talvez mais perto. A Abiamo não. A gente já pensa agora em usar a Abiamo com uma expansão um pouco mais... Não posso dizer forçada, uma expansão muito mais assim, com um plano muito bem definido do que a gente quer, quantas unidades a gente quer em quanto tempo, quem vão ser esses franqueados. Então, ela já tem um modelo de negócio formado. Um modelo muito mais assim, voltado para a expansão. A Fruit, vocês têm que entender que ela é uma empresa assim, que a gente leva muito pro nosso lado emocional. Como eu disse, assim, a gente cresce dentro da Fruit. Eu não quero chegar numa Fruit, por exemplo, não que eu queira isso para a Abiamo, mas assim, que estejam acontecendo coisas que eu não acho correto. Então, até estava escutando aqui a entrevista passada e escutei aquela frase, todo mundo sai de casa e sempre tem um malandro e tem um otário, quando os dois se encontram dá negócio. Cara, eu odeio essa frase. Também, mano. Nossa, velho, se eu pudesse, assim, isso eu uso até na cultura da minha empresa. Eu falo assim, eu não acredito quem criou essa frase, transformou meio que o mercado brasileiro em pensar que negócio é isso. Então, assim, negócio não é isso. Negócio é quando, por exemplo, aqui, 1 mais 1 se encontra e isso é mais do que 2. Então, assim... Isso, uma multiplicação. Nós estamos aqui e a gente se junta, o que a gente vai entregar é diferente do que a gente vai entregar separado. Sim. Então, o negócio tem que ser bom para os dois. Eu falo isso para os meus funcionários, eu falo isso para os meus fornecedores, eu faço isso com o meu cliente. Então, não tem por que eu pensar dessa forma de tentar passar a perna em alguém, eu tentar fazer alguma coisa. E para que isso não aconteça, por exemplo, assim, o modelo de Fruit que eu pensei em fazer em expansão foi a Fruit pro
em formato de quiosque, que é uma coisa muito mais fácil de você tocar, você tem menos funcionários, é uma coisa... O shopping te dá muita assistência, porque você não tem banheiro próprio, você tem limpeza do próprio shopping, estacionamento do próprio shopping, é muito mais tranquilo, não é uma loja de rua. E aí a gente tentou, talvez até ver um formato de expansão por quiosque. Só que daí, pelo faturamento que se dá comparado com uma loja de rua, é um faturamento legal. O franqueado vai colocar dinheiro no bolso. Mas assim, quantos franqueados vai precisar ter para fazer essa roda girar como se fosse uma loja de rua? E aí você pensando assim, você passar a transmitir um produto que é premium, porque o produto da Fruit, você não vai falar para mim, eu não sou mais barato, eu sei disso. A gente entrega muita qualidade na Fruit, eu nunca vou falar que a Biamo, mas a qualidade da Biamo é melhor. É melhor, mas pelo valor que você vai pagar na Fruit, você vai ter que encontrar a melhor qualidade possível no mercado, isso eu tenho certeza. Então, como que eu vou fazer com que transformar essa marca, que é um sorvete, que é self-service, e quanto de marketing eu vou ter que gastar para que esse cliente entenda que aquilo é um sorvete premium, mesmo ele estando no sistema self-service. Vamos agregar o valor, né? Agregar um valor para ele bater o olho, sendo que tem gente hoje em dia que tá vendendo picolé chamando de gelato. Então, assim, e aí no momento que eu falo para você assim, é gelato? Você fala, epa, gelato não, gelato eu tô disposto a pagar um pouco mais. Eu sei que tem um valor agregado muito mais alto. E aí entra na ideia da Biamo e você fala assim, cara, na hora que você entra lá, você vê o ambiente que é a Biamo, você vê o tratamento dos funcionários, então tudo padronizado. Quando você olha aquelas cubas, a vitrine, tudo perfeito, você vê o ambiente todo voltado para aquilo, você já sabe que você não tá ali por valor. Dificilmente alguém fala assim, pô, tô com... Cara, não quero gastar nada, não quero ir pro encontro, não sei o quê. Você vai na Biamo quando você quer o melhor. É isso. E é isso que a gente vê. A Fruit sempre trabalhou com o melhor. Só que quando eu chego num ponto que eu tenho que fazer as contas e a coisa girar, eu sei um ticket médio que eu posso ter que respeitar ali, que a pessoa no quilo vai aceitar. Sim. E aí na Biamo eu também sei ali mais ou menos o ticket médio que eu consigo entregar muito mais, sendo que assim, eu consigo trabalhar com melhores matérias-primas, consigo trabalhar com tudo e consigo passar isso pro cliente e meu cliente ficar ciente. Então esse que é meio que o poder entre a palavra gelato e o poder da palavra sorvete. Então na hora que você fala gelato, a pessoa já sabe que você tá partindo pra uma coisa 100% assim, de qualidade. E quando você fala sorvete, talvez, mesmo sendo, tem muita qualidade, realmente tem. Tem um preconceito. Perfeito, obrigado. Tem um preconceito. Às vezes a pessoa pensa assim, é a mesma coisa, eu vou te vender pasta e vou te vender macarrão. Entendeu? Tipo assim, quando eu falo pasta, você já sabe que você vai pegar alguma coisa que tem... E aí em Indaiatuba você fala assim, pô, aqui em Indaiatuba a gente tem muitos clientes, eles sabem. Então assim, a loja você vai ver lá. Ele já sabe que a minha qualidade é. Mas o quanto que eu tenho que gastar de marketing pra uma pessoa, por exemplo, lá em São Paulo, pegar o meu produto self-service e falar assim, cara, isso aqui é premium. Tipo assim, ele não experimentou ainda, ele não sabe, ele não testou. E quanto que eu vou ter que gastar de marketing pra ele saber que aquele sorvete vale o que ele vai estar pagando? E aí que entra meio que... Você consegue entender a diferença? Sim. Agora com a Biamo eu consigo entrar com esse conceito e ele já sabe. Que já tá dentro da proposta de valor da marca, Perfeito. né? Consciência. O Perfeito. público já tem uma pré-consciência. Exato. Então quando você olha pra Fruit, eu trabalho com cores muito mais alegres, muito mais assim, voltado para um público família realmente. E sempre eu vou trabalhar com isso. E sempre, não tô falando assim, vou trabalhar com materiais super de qualidade. Se você for mais a fundo lá e ver o que a gente usa de matéria-prima, realmente é muito, muito bom mesmo. Mas, assim, o que a marca transmite? Quando você olha pra Fruit, você vai muito mais para um lado família. E a Biamo não, você vai muito mais para um lado do valor agregado. Esse produto aqui é um produto, muita matéria-prima internacional, e a gente começa a entrar muito por esse lado. Eu estava lendo uma pesquisa recentemente e estava falando um pouco sobre a forma como as pessoas estão consumindo hoje alguns produtos e serviços, né? Então, por exemplo, o café agora virou o novo modelo de date. Sim. E aí, que as pessoas agora estão marcando encontros, não que sejam só dates, mas até mesmo reuniões em lugares diferentes, que tenham um conceito que fuja um pouco da rotina. E a gelateria, eu acho que ela entra um pouco nisso, né? Eu acho que isso é muito legal de falar, por sinal. Muita gente vem falar pra mim e fala assim, o melhor lugar pra um date é a Biamo Gelato. Cara, se for ver lá, o preço é super justo. Pensa que você vai gastar... Se você quiser só tomar um gelato ali, um copinho P, você vai gastar R$50, por exemplo. Então, um preço assim, não... Mesmo a gente falando que é um valor agregado alto, não é uma coisa que você vai ter um custo altíssimo, assim. E se vê que hoje, cada vez mais essa geração nova, eles não querem beber. Então, você vê que o pessoal não quer beber, não é a praia deles. E aí começa a entrar espaço de café, começa a entrar espaço de gelato.
E como é legal até abordar isso no marketing, talvez. Sim. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, influencers que falam sobre relacionamentos, falam sobre outras coisas. Como é legal abordar esses novos lugares para se ter encontros, não talvez só encontros mais, talvez, voltados para amorosos, mas encontros realmente de amigos. Relações mesmo, né? De relações, pô, vou com meu amigo tomar um café à tarde, ou vou com a minha mãe, ou com meus parentes. Em vez que você talvez ir num barzinho, por que não ir tomar um gelato? E eu acho que isso cada vez mais transparece. Tá assim. crescendo muito isso, né? Tem muitos modelos de negócio, até mesmo para café, para gelataria, docerias também, né? Que estão Sim. trazendo esse contexto, assim. Isso é um ponto legal. A nova geração, né? Tá Exato. fugindo um pouco desse tipo de consumo e indo para uma coisa mais de... como que... do momento, né? De como você vai fazer aquele Desfrute, momento, né? desfrute. Que É. desfrute também chegou a ser um slogan que a gente Foi na trabalhou frente, durante um tempo. Foi mesmo. Mas é muito legal esse ponto mesmo. E quando você tá na loja, você consegue perceber muito isso. Então, na Fruit eu já percebia bastante. É legal porque você consegue ver essa diferença de público. Então, às vezes, aqui os colégios, eu até converso bastante com os colégios, eu falo assim, a gente precisa fazer uma parceria junto, porque às vezes eu vejo, chega eles assim, de 30, 40, daí cada um junta, e como eu sou da cidade, eu já vesti aquela camisa, e eu me vejo ali e falo assim, caramba, o tempo passa, né? Porque se vê ali, eu já fui aquela criança que tava ali sentada tomando sorvete, e agora eu sou o adulto que tá ali olhando aquelas Vendo a criança. Ô, Henrique, eu preciso falar dessa tua noção de business, cara. Você me trouxe público B, C, D, você me trouxe modelo de negócio, você me falou de franquia, o quanto faz sentido, o quanto não faz. Você me trouxe branding, posicionamento. Quando a gente fala de alguém pegar o bastão de uma empresa de família e tocar o bastão direito, irmão, você tem feito isso. Cara, vou falar assim, não é tranquilo. Então, assim, eu acho muito legal essa parte de sucessão entre as gerações. É uma coisa que é muito abordada. Então, você pega, se você for, por exemplo, mais para a área de estudar, assim, da área de literatura, é bastante abordado, assim, no campo de administração, ele é bastante abordado porque eu acho que é uma dúvida que gera em todas as empresas. Uhum. Sucessão. Porque alguma hora ou outra vai ter que ter uma sucessão na empresa. É finita, a empresa precisa continuar. E chega e é um impasse, porque às vezes a gestão pode mudar muito. Então, a gestão da minha mãe era de um jeito muito diferente da minha gestão. As pessoas mudam, a empresa muda, a empresa é praticamente um organismo vivo. Sim. Então, se ela não mudar, ela vai a uma hora ela vai falir, ela vai quebrar. Então, ela precisa mudar. E quem são melhores do que as próximas gerações para realmente ir tocando a empresa? Então, agradecer até, assim, acredito, uma confiança muito grande das próprias, da primeira geração em passar esse bastão. Então, ainda hoje, assim, eu tenho muito acompanhamento, então não foi alguma coisa assim, vai. Não, foi aos poucos. Até hoje, se você sentar no almoço na minha casa, é o tempo inteiro, assim, uma reunião de empresa, mas não de um jeito... não é um jeito divertido, assim... É divertido. É o tesão de vocês falar daquilo. Basicamente isso. É o que conecta. Então, assim... Cara, eu amo muito estar com meus pais, assim, é uma sensação muito gostosa. A minha noiva, ela também é empresária, então ela é dentista, ela tem uma clínica odontológica. A minha cunhada, a esposa do meu irmão, também é empresária. Então pensa como que é o almoço da minha família. Todos empresários sentados, discutindo basicamente o que abrange o meio de business, o meio de Sim. negócios. Então... às vezes abafando, às vezes reclamando, às vezes dando ideia, às vezes, não, eu posso te ajudar aqui, às vezes é contatos, né? Então, às vezes, é isso. Então, essa parte de sucessão, graças a Deus pra mim, foi complicado? Foi. É muito complicado, porque quando você sai da academia, da USP, de onde você tiver saído, se você estudou ou não estudou, como existem empresários de muito sucesso que não têm formação nenhuma acadêmica, e eu acho isso muito legal no campo de empreendedorismo, mas você vê que é um abismo. É um abismo que existe entre a academia e o que acontece na prática dentro de empresas. E você ter essa sucessão é algo assim fantástico. Porque se você dá a cara ao tapa sem ter nenhuma pessoa que te instrui ali, pelo menos um pouco dos caminhos... Tem parâmetro, né? Que tem o caminho das pedras, porque 36 anos não é pouco. Então, ter o caminho das pedras, cara, é muito mais tranquilo. Eu vou assim, não vou dizer que é fácil, mas é muito mais tranquilo. Porque você chegar e abrir sem ter pelo menos um acompanhamento... é muito complicado.
Mas você tem que entender que assim, não, então o Henrique tá tranquilo. Pegou uma empresa de 36 Não, anos, pelo É um contrário. desafio absurdo. É um desafio absurdo, você tem que ter uma empresa O de bonde 36 tá anos. andando e você não pode deixar cair, E né? tem vícios, tem uma cultura já feita, tem coisas que você não... Por exemplo, na Biamo é muito mais fácil você modificar coisas em uma empresa de muito mais tempo, não. Existem pessoas ali, existe já uma estrutura formada. É diferente. É diferente de você pegar e abrir uma empresa, começar uma empresa do zero e com certeza fazer uma empresa, pegar uma sucessão de uma empresa. É muito forte isso. E, cara, mas eu consigo perceber uma coisa que é a tua ambiência. O que eu quero dizer com isso? Muita gente, e aí eu falo num quesito de sair de uma frequência padrão, chega em casa, o assunto é televisão, é jornal nacional, é aquilo que tá de ruim no mundo. E aí você me fala que a tua ambiência é sentar na tua mesa com a tua família e discutir, falar de negócio, resolver problema e ter tesão nisso, cara. Eu acho que essa base é o que faz diferença em qualquer pessoa. E é por isso que tua empresa prospera. Uhum. Porque os seus estão prosperando. E prosperidade é romper, né? Não é financeira necessariamente, é tá rompendo. Então, cara, que nobreza, cara. Muito bom saber que você é pai, você é filho. Saber que essa ambiência de estar desfrutando, enquanto está falando de novos conteúdos, novos aprendizados, é o que muda o jogo. Essa base familiar é linda, cara. É muito legal, concordo. 2 pontos assim. E hoje em dia, eu acho que todos os filhos, enquanto você é mais novo, você tem uma visão do seu pai. Você vê seu pai como sendo seu pai. Então você vê a imagem dele como seu pai. Hoje em dia eu consigo ver a imagem do meu pai de uma forma muito mais linda e muito mais humana, sabe? Não tipo uma coisa tão assim, é meu pai, uma imagem muito mais... Mas assim, de ver meu pai trabalhando e o jeito que ele trabalha, o que ele construiu, é uma referência, é muito legal você conseguir ver. E eu tenho, assim, o meu dia a dia praticamente é com ele, entendeu? E isso é muito legal, porque hoje em dia, apesar dele ter muito mais liberdade, muito mais, se ele quiser sair, mas eu vejo assim, eu vejo nele o prazer e eu consigo pegar isso pra mim, sabe? Tipo assim, o prazer, porque assim, você vê a Fruit... Cara, eu acredito que boa parte dos empreendedores não tá ali só pela grana, sabe? Tipo assim, aqui, principalmente no país que a gente vive, se você ver com uma Selic a 15%, tem jeito de ganhar dinheiro de outras formas, mas assim... Cara, quando você tem um propósito, por exemplo, o propósito da Fruit, que é um propósito legal, tipo assim, a gente vende coisas que faz as pessoas terem um dia melhor. Então, a missão da Fruit ali, basicamente, resumindo muito, mas é fazer com que as pessoas que nos visitam, que elas saiam dali mais felizes do que elas chegaram. Então, todo o treinamento é voltado para isso ali do corpo de funcionário. E você vê que isso acontece, tipo assim, pelos dados. Eu preciso te falar, cara, é muito forte, porque você tá me falando, tá vindo imagens. Eu lembro de ir com meu pai comprar na Fruit, e ali era um evento. E agora, agora eu não tô indo tanto na Biamo, porque eu tô emagrecendo, tô num processo de... Mas, cara, com a minha noiva, sempre que eu queria ter um momento bom, eu ia lá. Eu consigo lembrar inúmeros momentos com a minha noiva, desfrutando na Biamo. Comendo aquele sorvete, aquele pistache, aquela calda, e eu conversando, tendo ideias com ela. Então, cara, parabéns, porque dá pra ver que é intencional. Não é só o acaso, não é por acaso que eu lembro dessa memória. E é muito legal colher esse feedback, então a gente recebe um dos parâmetros que a gente mede lá, que é atendimento, vem muito essa parte do feedback em relação ao que eles estão achando, assim. Então a gente leva muito a sério o que o nosso cliente acha da gente. Muitas das vezes a gente não vai dar seguimento no que ele passa ali, se tiver alguma reclamação, alguma sugestão, mas você pode ter certeza, todas as avaliações do Google, todas as coisas que vêm pela caixinha de satisfação, todas as coisas que são passadas em loja chegam pra gente e elas são avaliadas pelos proprietários. Então, tem um e-mail que é mandado diário em todas as lojas e lá tem um campozinho lá que a encarregada de cada loja vai preencher se teve alguma coisa que algum cliente passou. Todas as lojas têm uma caixa de sugestão que é papel e caneta, se ele quiser preencher e colocar lá. A gente tem todos os Googles de lojas são avaliados diariamente e também algumas lojas têm um acrílico com QR Code. Se a pessoa quiser preencher, ela consegue preencher uma coisa lá que ela consegue falar várias coisas. Se ela quiser que o gerente entre em contato, o gerente vai entrar em contato. E a gente colhe muito esse feedback e é muito legal. É legal você ter essa preocupação, né, com o teu cliente final também, de saber como que tá sendo essa experiência, porque querendo ou não, é uma experiência, né? Tipo, faz parte do dia, ou vai ser uma sobremesa, ou vai ser um momento de lazer. Sim. Você falou que lembra muito de ir com teu pai. A unidade do centro, eu lembro quando eu era pequena, assim, mais nova, minha mãe às vezes tinha aqui no centro pra ir em banco, alguma coisa. Era sempre legal. Assim, vou fazer tal coisa e depois a gente vai passar a tomar um sorvete. O coração era muito bom. Então, e assim, não só, tipo assim, do momento ali, mas você saber que, assim,
o nosso produto é de uma matéria-prima muito boa, então assim, é um sorvete assim, eu vejo que a indústria tenta às vezes criminalizar o sorvete, falar que é alguma coisa ruim, mas não, o nosso sorvete é feito de uma matéria-prima muito boa, é um produto muito bom para consumo, eu consumo sorvete todo dia, sou muito saudável, não consumo em excesso, óbvio, mas assim, consumo, e é uma coisa que faz bem para as pessoas, entendeu? Tipo assim, a gente não tá vendendo alguma coisa que vai te afetar, alguma coisa que vai te prejudicar, não, é um momento realmente que até é passado na nossa cultura, que, voltando àquela partezinha do resumo da missão ali, de que fazer com que a pessoa saia dali mais feliz do que chegou. E aí, com isso, com os passar dos anos, a gente consegue fazer o quê? A missão formal da Fruit, se você for ver lá na cultura e quando acaba, que é fazer com que a cidade de Indaiatuba seja uma cidade melhor. Que é o que a gente faz realmente. E eu sei disso porque eu colho os feedbacks, eu colho todas as coisas e eu vejo que realmente, vamos dizer, em 36 anos, se todo dia a gente se dedicou a fazer com que as pessoas saiam de lá mais felizes, realmente de alguma forma eu sei que a gente fez. E quando eu digo pra vocês assim, a gente fala pessoas, a gente pensa muito em cliente. Mas 10 anos, quando a gente fez 30 anos, 6 anos pra trás, a gente falou assim, mas pessoas não são só os clientes, pessoas são os funcionários. A gente tá fazendo deles mais felizes do que quando eles chegaram aqui pra gente. Legal. E a gente mudou completamente a forma da gente ver os funcionários. E hoje o funcionário lá, quando ele entra na Fruit, é uma missão das encarregadas, a gente fala, ele só vai sair da Fruit se ele sair de uma situação melhor do que quando ele chegou pra gente. E se a gente vê que ele não saiu de uma situação melhor, é uma coisa negativa lá dentro da empresa. A gente tem lá os medidores, aí fala assim, o que a gente tá errando? A gente não pode fazer com que funcionários saiam daqui para uma situação pior do que eles chegaram. É um baita diferencial, né? Hoje, você falou um pouco sobre a cultura, né? Então, hoje vocês estão com as 4 unidades e a produção também é toda de vocês. Toda a gente. Então, eu acredito que a cultura, ela tá inserida ali, é uma cultura viva, que é diferente de outras empresas que não vivem isso, e dá para ver até mesmo no seu diálogo. Mas como que vocês utilizam, né? Como vocês fazem para fazer essa inserção da cultura hoje com os funcionários e para manter isso? Que é difícil também, né? É muito difícil. Esse transparecer a cultura é algo que é muito complicado e assim, eu acredito sempre que tem como melhorar dentro da empresa. Como que a gente faz? Toda a parte de contratação, eu gosto assim, a gente tem uma pessoa que é de RH, que ela faz toda a parte de recrutamento e seleção. Então, a pessoa vai passar com uma pessoa, e aí na hora de fazer a parte da contratação em si, que é assinar a documentação, quem vai ser essa pessoa sou eu. Então, não existe uma pessoa da Fruit que não sou eu que chego lá e eu falo olho no olho com ela assim, aqui as coisas funcionam dessa forma. Ela vai entrar para um período de experiência, que são 3 meses lá dentro da empresa, 2 de 45, e lá eu já falo para ela assim, a cultura é dessa forma, o que você vai ser cobrado mais ou menos é isso daqui, passa um pouco dessa missão, passa um pouco dos valores da empresa, e ali durante esses 3 períodos, durante esses 3 meses, essa pessoa que fez o recrutamento e seleção sempre vai acompanhar ela. Então, se ela tiver algum problema pessoal, às vezes ela vai ser passado para essa pessoa, ela vai ter todo um acompanhamento e a pessoa vai querer que ela fique na empresa. E aí a ideia mais ou menos nesse período de experiência é assim, essa pessoa vai ficar com a gente, tipo assim, ela se adequa à nossa missão, ela tem os mesmos princípios que a gente ou não. Porque se ela passa o período de experiência e a encarregada de loja, que vai ser a pessoa que diariamente ela vai mandar todo dia um e-mail sobre essa pessoa falando assim, ela errou nisso, mas acertou nisso. Conversei com ela sobre tal coisa, conversei com ela sobre tal coisa. E essa pessoa, depois desses 3 meses, é efetivada, o jogo muda. Porque aí a gente entra na nossa missão que a gente tinha falado. Essa pessoa só pode sair daqui agora se ela sair para uma situação melhor. Então, até o final ali daqueles 3 meses, a gente fala pra encarregada assim, e aí, você vai querer ela pro seu time ou não? Ela faz parte dos valores? Ah, não, faz, tô gostando, realmente, não sei o quê. Depois que ela é efetivada, muda. E a gente fala assim, agora não, agora é do time Fruit, ou do time Abelmo. Ela só vai sair da empresa se for pra uma situação melhor. Entendeu? Lembra que eu falei, Flávia, que dá pra ver que ele tem muito princípio? Sim. Que a família tem muito princípio? Cara, é porque isso é de quem carrega legado, de quem tá construindo história, de quem se importa com o ser humano. Como é que foi isso, cara? Como é que foi da onde que vinham esses princípios? Como que vocês estabeleceram essa cultura? Porque isso é desde a infância, né? É desde a infância, sim. Acredito que eu e meu irmão levou sempre o trabalho, apesar assim, a gente vende sorvete, a gente tem muito amigo, né? Brinca, vocês vendem sorvete, sorveteiro, não sei o quê. A gente até gosta das brincadeiras, tudo. Mas a gente leva o nosso trabalho extremamente a sério. Então, quando eu trabalhei com a Flavinha, a gente, assim, eu e a Flávia somos amigos, a gente tem uma amizade muito legal. Mas a Flavinha também... É legal você sentar e assim meio que parece até que o tom muda, sabe? A gente assim, agora a gente tá falando de trabalho. Duas personalidades. Duas personalidades. Uau. E aí a gente, assim, uma coisa que eu tenho certeza, eu e meu irmão e tantos meus pais, a gente leva nosso trabalho extremamente a sério. Por quê?
Cara, a Fruit toma um tamanho ali que, apesar de ser um adendo à minha família, faz parte da minha família, como a gente conversa, tem várias outras famílias que fazem parte. Então, quando você começa a ter esse contato com os funcionários, cara, não tem como você não levar a sério. Porque tem muita gente ali, a gente tem funcionário, a gente tem 36 anos, tem funcionário ali de muito tempo. E ali a gente começa, a família dele depende daquilo também. E quando você vai conversar com ele, cara, a gente, talvez eu como proprietário não vinculo tanto o meu pessoal em relação a isso, mas os funcionários não. Então, nossa, às vezes chega um funcionário pra mim e fala assim, nossa, Henrique, rezei por você e sua família hoje. E isso tipo... Por isso que eu falei, não é só pelo dinheiro, sabe? Tipo assim, você vê que... Cara, e quando você entra no mercado, assim, do comércio, quem trabalha no comércio, trabalha no 6x1, que é o caso da nossa empresa. Cara, você vê que assim, que a coisa... Eu falo pras meninas, é loucura, cara. A gente... 365 dias do ano, a Fruit tá aberta. A gente não fecha nenhum dia do ano. A gente trabalha Natal, trabalha Ano Novo. Cara, meu celular é das 9 às 22, meu celular, tipo assim, é o tempo inteiro. Já, tipo assim, já saí de casamento de primo meu em BO. Mas é porque a gente leva muito a sério mesmo a questão, não só pelo lado da minha família, você tem que entender que a Fruit é minha família, como é a família de todos os funcionários que estão lá. Então, esse princípio vem disso. Faz muita diferença. Então, quando eu entrei lá com 18 anos, então, tipo assim, mesmo antes de eu trabalhar, eu falo que entrei com 18 anos, mas eu vivi tudo aquilo. Com 16 anos, eu trabalhava no quiosque, servia produto, tudo. Então, você levar a sério isso é um jeito de você demonstrar que eu levo a sério, tipo assim, o compromisso que eu tenho com os funcionários. Porque eu não tenho chance de vacilar e deixar eles na mão. Quem viveu a pandemia, eu acho que é empresário, sabe muito disso, cara. Porque, assim, foi um momento que deixou todo mundo em pânico e eu chamei todo mundo da empresa, reuni e falei assim, galera, pode acontecer o que acontecer, mas aqui ninguém vai passar perrengue, entendeu? A empresa foi lá, assim, deixamos claro assim... a gente não sabe se vai receber salário, não sei se vai ser... Assim, perrengue aqui ninguém passa. Isso eu deixo bem claro pras meninas. Falo assim, pode for o que for. Mas assim, se você mandar uma mensagem pra mim, eu vou dar um jeitinho. Eu dou um jeitinho. E com isso é uma coisa muito legal. Porque você cria uma situação de honestidade, uma situação de confiança com o seu corpo de funcionário... Que, cara, às vezes uma funcionária me manda alguma coisa ali e eu já sei, tipo, de qual forma agir. É muito legal. É muito legal. E hoje, nessa trajetória toda, assim, qual foi a maior dificuldade que você, passou nesse momento, assim, que você falou, putz, você possa ter duvidado até mesmo de você e falou, não, eu tô olhando agora pro meu time, como que você conseguiu sair disso? Cara, não é fácil. Tipo assim, se às vezes as pessoas, assim, abrem um negócio, ou quem tá de fora e não é do comércio, principalmente eu falo assim, eu sou muito voltado do comércio, das lojas, então... Dificuldade você vai passar, então você tem que ter uma certeza. É o que eu digo claro assim, pra todo mundo, eu não tenho plano B. Não tem essa assim, a Fruit e a Biama é meu plano A e sempre vai ser meu plano A. Se eu tiver assim, não, deu uma crise, não sei o quê, vai ter que fechar a loja? Vou fechar a loja. Posso fechar a loja, mas não existe um plano... Eu não falo assim, não, amanhã eu vou pegar e, caramba, Se eu for para os Estados Unidos, se eu for sair do país, eu vou levar e vou abrir uma Fruit lá. Mas assim, eu não vou mudar de profissão, eu tenho isso na minha cabeça e a Fruit, dependendo do tamanho que ela for, ela vai ter sempre o mesmo carinho para mim. Então, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção e eu não tenho... Isso me ajudou muito em dificuldades. Mas voltando à pergunta sobre dificuldade, do que mais eu tive... Um deles foi a pandemia. Eu acredito que quem passou a pandemia, até agradecer, assim... Aqui em Indaiatuba a gente teve uma pandemia muito mais tranquila, mas como eu cresci nesse meio acadêmico ali de administradores e conheço muito empresário, lá em São Paulo era desesperador. Porque se você abria qualquer coisa, ou tivesse tentar vender algum produto, cara, lacravam sua porta. Desciam sua porta, o cara vai lá, lacrava. E aí, como que você paga a conta? Você tem aluguel. Qualquer empreendedor que tiver, quando você começa o mês, você já tem que pagar todo mundo. Os seus funcionários, o seu aluguel. Eu também tenho aluguel. Tenho que pagar minhas despesas pessoais. Eu também tenho que sobreviver. Eu também tenho minhas contas. Então, eu acredito, a pandemia, eu acho que foi, assim, algo que foi... Pra falar a verdade, assim, nos 36 anos, a Fruit abriu todos os anos. A gente só não abriu um dia da pandemia, que foi o dia que avisou que a gente foi, a gente fez um delivery no mesmo momento. Não tinha delivery, a gente criou um delivery e a partir daquele dia começou o delivery. Eu lembro das meninas, a gente fez um sistema meio drive-thru também, que podia na época... Que dava pra passar, pegar, né? Mas assim, acho que a pandemia foi o que eu mais olhei e eu falei assim, o que vem por aí, cara? Tipo assim, eu acho que todo mundo... Às vezes a gente esquece, né? Mas assim, a gente olhou e falou assim, cara, o que vem por aí? Tipo assim, será que vai ser mais grave do que eu tô pensando? Não, porque depois da pandemia... Será que é alarde? Cara, eu lembro que uma vez eu passei ali na Praça Dom Pedro, e uma coisa que me choca, assim, da pandemia foi que tinha um caminhão descarregando um caixão.
E eu falei, cara, o que vem por aí? Tipo assim, é um caminhão tá descarregando no caixão ali na funerária da praça. Eu falei assim, era no começo, eu não sabia. Tipo assim, cara, e aí? Tipo assim, meus funcionários, tipo assim, eu sou responsável ali. Quando eu assino o contrato, enquanto o contrato de trabalho, eu sou responsável por eles e eu sou responsável pela saúde financeira deles. Então, o que vem por aí, cara? Eu tenho um lastro de caixa, tipo, pra aguentar quanto tempo eu aguento segurar o rojão na mão? Porque tá tudo na minha mão. Porque eu sei, tipo assim, meu funcionário, você acha que ele vai ter? Se eu não tenho, imagina meu funcionário. E aí? Você aguenta, cara? É a real. E é você. É você. É muito lindo ouvir isso, porque às vezes as pessoas colocam o empreendedor, o empresário numa caixinha de malvado, cara. Mano, desculpa, você olha pra isso, cara. Não tem como. A gente tá fazendo acontecer, a gente tá movimentando família, a gente tá lutando, dando sangue, suor e lágrima pra quê? Pra que o sistema funcione. Porque são pessoas. Exato. Tem gente malvada? Tem. Vou falar. Não dá pra não dar. Tem, como tem funcionário ruim. Exato. Tipo assim, tem gente que fala assim, empreendedor vem e fala, nossa, esses funcionários... Cara, é 5%. Tipo, é muito pouquinho. Se for pegar, é muita pouca gente que é ruim. Eu falo pras meninas, só que esses ruins, às vezes, eu acho que como empresário também, às vezes os ruins, eles fazem tanto barulho, porque eles dão tanta dor de cabeça, que aí às vezes a pessoa pensa, não, mas se você pegar lá, por exemplo, assim, o seu patrão é ruim, muitas vezes eu tenho certeza que a maioria das pessoas fala, não, pô, o cara chega nessa época de Natal, assim, o pessoal tem que cobrar, e eles sabem, até pra dar bronca, você tem que ser bonzinho e tal, mas assim, tem que cobrar, porque a coisa tem que funcionar, não é um hobby. Você tem um objetivo, enfim, não é um hobby. Eu exato. tenho que fazer a roda girar, que eu falo pra vocês assim, a roda tem que girar, e vocês vão ganhar comigo. Eu falo, lá na Fruit a gente tem um pensamento bem claro, eu falo assim, meninas, não tem salário limite, eu pago o salário de vocês hoje, que é um salário de balconista da Fruit, ele é bem alto comparado, tipo assim, eu não olho pro meu concorrente, eu não quero nem saber quanto ele paga. Eu olho e falo assim, quanto que eu consigo passar do meu faturamento pra salário? Quanto que eu consigo passar para benefício? Eu vou lá, faço uma conta, jogo uma expectativa de quanto eu vou faturar nos próximos semestres e vejo quanto eu consigo repassar isso. Se isso dá certo, eu falo para as meninas assim, eu sempre vou conseguir passar alguma coisa ali de salário para vocês. Então, se essa roda gira, se o faturamento gira, vocês ganham junto comigo. Legal. Só que se a roda fica estagnada, não tá dando, às vezes nem é culpa delas, às vezes o atendimento é maravilhoso, a economia tá ruim, não sei. Eu não consigo passar aumento, mas é matemática, entendeu? Não tenho o que fazer. Mas voltando, tem funcionário bom, que a maioria, tipo 95%, 5% pode ser ruim, realmente. A mesma coisa que tem empresário. Tem empresário que é muito bom, mas tem empresário que é ruim. E a sazonalidade? Porque aí a gente tem, todo pergunta disso, né? Puta merda, como sorvete. Cara, eu acho que assim, a sazonalidade nem é o maior problema. Eu acho que o maior problema dela é você ter a métrica. Porque assim, se fizer muito calor, vai vender muito. Se fizer frio, não vai vender muito. Então você pensa assim, cara, como que eu meço? Porque o que você não mede, você não controla. E aí você fala assim, pô, no ano, às vezes você joga no clima-tempo, tá chovendo e lá tá falando que tá sol. Entendeu? Então, você conseguir controlar o tempo é impossível. Isso é difícil você fazer assim. Mas lá, como a gente tem muito tempo, dados assim, a gente consegue trabalhar mais ou menos por anos e ver essa questão da sazonalidade por números e consegue colocar isso de uma forma lá no sistema que a gente consegue interpretar para conseguir saber o quanto eu vou vender. Tem uma ideia, basicamente, quanto que eu vou vender. Eu já tenho uma ideia, basicamente, o quanto eu vou vender agora em dezembro. E se eu bater isso, eu já sei que, tipo assim, eu consigo gastar mais, por exemplo, com marketing. Eu consigo gastar mais com custo, assim, de funcionários. Consigo pensar em uma expansão, talvez, com capital próprio. Não precisar pegar esse dinheiro de banco, nada do tipo. Mas a sazonalidade cara, a ideia da Fruit da Biamo, as pessoas falam assim, não, mas põe um café com pão de queijo, põe não sei o que. Cara, não, eu não vou. A ideia da Fruit, eu não vou vender sopa, não vou... Não quer inventar a roda. Não quero reinventar a roda. Infelizmente, é o que a gente tá falando no começo, existe um preconceito, quando você olha pra uma sorveteria, você vai lá pra tomar sorvete. Eu não acredito que alguém vai numa sorveteria pra comer um hot dog, ou pra comer uma sopa, ou qualquer outra coisa do tipo. Talvez encaixe na Biamo. Cara, nem mesmo, às vezes eu até brinco com as pessoas, assim, cara, vocês precisam parar de vir aqui só tomar café, vem muita gente só tomar café, claro, brincando, mas assim, dá pra colocar alguma coisa? Dá, talvez no futuro dá, mas a gente pensa na Biamo numa expansão muito, assim, pra outras regiões, e aí, isso teria que vir da fábrica, então assim, eu não quero muito desvincular, assim, quanto isso vai representar no meu faturamento, é uma coisa que realmente vou botar dinheiro no bolso, vai valer a pena, ou vai ser mais um processo que eu vou ter que embutir dentro da empresa, que aí chegou no verão, aí tá lá, aquela fila que vocês sabem, que a gente faz de tudo para diminuir a fila, o atendimento mais ágil possível, tentar pensar em alguma meta de diminuir fila. Aí chega lá e alguém pede um produto que nunca sai no verão. Sei lá, um pão de queijo, alguma coisa lá. Aí aquela funcionária, talvez, que não tá em treinamento, você vai ter que deslocar para fazer tudo aquilo. Vale a pena? Então é uma coisa meio complicada. Mas é basicamente assim.
Se esfria em junho, aí eu posso conseguir tirar 15 dias de férias. É basicamente, Muito bom. as férias de todo mundo acontecem em junho e ali quando tá o tempo mais frio, de todos os funcionários. Ali a gente busca as férias nessa época. Cara, eu posso te falar, eu vou muito no frio, mano. A Biamo, pra mim, é assim, é um ritual com a minha noiva que a gente tem e pode estar frio, pode estar sol, não sei. A Biamo, ela consegue trazer mais esse público mesmo no frio? Traz. O gelato ele tem menos variação. O açaí tem um pouco de menos variação também, que a gente vende na Fruit. Mas assim, não é a hora que você vai ver, até tipo assim, se eu fosse de vender uma unidade, não é a hora da pessoa ver um faturamento alto. Não é essa hora. É mais ou menos assim, vamos dizer que talvez em junho, a época que eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir implementar coisas, vou conseguir fazer mais coisas. No verão é a hora que, assim, você tá na Premier League na final, entendeu? Tipo assim, não tem tempo, eu não tenho tempo pra isso, cara. É um giro tão alto, que nem eu falei, eu não consigo implementar um delivery porque eu tô em alta, eu tô com um ano de loja, mas assim, eu conseguiria, não por sistema de processo e tal, isso eu consigo, igual eu tenho na Fruit o delivery. Só que você tem que pensar mais, eu vou dar conta de vender o meu produto se ele ter toda essa vazão pelo delivery? Eu vou atender meu cliente, ou eu vou só colocar um delivery e ele vai vender. Eu tenho certeza absoluta que vai vender. Se eu botar lá, vai ficar tocando a campanha do iFood sem parar. Mas e aí? Eu vou atender bem esse cliente, eu vou entregar a mesma coisa, a mesma ideia que ele tem da Biamo, ele vai receber na casa dele. Então precisa ser alguma coisa muito bem pensada. Esse produto ele vai ficar armazenado aonde? Esse produto vai chegar com quanto tempo? A frota de motoboy que a gente vai ter vai ser própria, vai ser terceirizada, ela vai conseguir entregar. Então pensar muito desse lado. Eu sei que muita gente fala, não, eu sempre vou no inverno. Eu falo assim, mas os números não mentem. E me diz uma coisa, né? A gente tem aí a Biamo, a Fruit Sorvetes, e aí temos a família, que e nós temos os pets também. Sim. E teve uma época, eu não sei se isso foi pra frente, que você estava desenvolvendo algum produto voltado pra pet. Sim, mas esse produto, assim, as pessoas pedem muito. Eu sou apaixonado por cachorro, então, tipo, sempre a minha vida inteira tive cachorro. Acredito que quem tem cachorro gosta muito. Mas, por incrível que pareça, se você for atrás realmente da parte, assim, da parte, vamos dizer, de produção de produto voltados para animal, se você levar isso a cabo do que existe na legislação, é uma coisa bem complicada. Sim. É mais fácil você fazer alimentação para seres humanos pela legislação do que pro pet. Então, como a gente leva lá muito a sério, principalmente na parte de indústria, a gente fala assim, se for fazer, você precisa, eu não sei como funciona, mas precisa ter aprovação, não sei o que e tal. Mas se você for ver, tipo, eu não posso recomendar isso de forma profissional. Mas assim, o sorbet, por exemplo, que é o da Fruit, que é o que não vai leite. Que não vai leite, que ele é a base de água, cara, ele por exemplo, sorbet de manga. Ele é água e manga, cara. Se você pegar lá, virar e olhar o rótulo dele, você vê, ele vai ter algumas coisinhas ali alguma coisinha ali da parte mais química pra coisa funcionar e ele ter uma textura legal, ele tem tudo. Mas ele é basicamente isso. Tipo assim, ele vai um pouco de açúcar, mas não é um grande maléfico ali ou alguma coisa que vai. Então, vai. Mas essa parte de desenvolvimento de produto é uma coisa muito legal, né? A pessoa sempre quer coisas novas, tudo. Por sinal, a gente tá com o nosso pote de panetone e chocotone saindo hoje, tá? Ah, que legal! Pessoal, é novidade. Ele sempre tem esse nessa época do ano, de panetone e chocotone. Porque é uma coisa assim que a gente vê, né? Natal é frio lá fora, mas aqui é muito calor, né? E a gente traz muito essa cultura de fora, mas e a cultura no Brasil que tá muito quente? E é um produto que ele sempre esgota. Todo ano a gente vai lá, faz mais... Joga mais 20% de produto. Chega perto do dia 24 lá, cara, falta. E às vezes eu esqueço até de pegar pra mim. Juro. E aí o pessoal chega na minha casa e fala assim, o que vai ter de sorvete? De creme. de outra coisa. Ô Henrique, agora eu quero ir pra uma parte mais prática. Eu tô vendo, cara, que você tem muita literatura, tem muita prática. Você é um cara que tá muito bem posicionado. 36 anos. Não quero definir uma fórmula, mas eu quero passar pra galera que tá assistindo do outro lado. O que dá pra gente fazer pra perpetuar um legado, perpetuar uma empresa, fazer a coisa de um modelo diferente? Como que eu posso, por exemplo, com a minha produtora aqui, que a gente tem 10 anos, fazer o negócio acontecer mais? O que você olha, assim, algumas coisas que a ficha cai e que você fala, cara, isso aqui tem que ser feito? Cara, eu volto pra nossa conversa daquilo de esquecer esse do malandro e do otário. Cara, isso eu acho que é o principal. Honestidade com todos os seus stakeholders ou parceiros, como você quiser chamar. Se você não é honesto com o seu fornecedor, nunca vai dar certo. Se você não é honesto com o seu cliente, nunca vai dar certo. Se não é honesto com o seu funcionário, nunca vai dar certo.
E você vê isso, assim, no sentido... Talvez se você é numa cidade turística, que você tá na praia, e aí você consegue vender sempre uma pessoa nova, sei lá, você tá lá em Milão, e aí você sempre tem uma sorveteria que sempre vai atender um cliente novo, talvez dê certo, você consiga enganar as pessoas lá em alguma coisa, não digo que é prática, mas não vai fluir, você consegue. né? Cara, em Indaiatuba, eu tenho que ter recompra. E assim, o meu funcionário, cara, a gente tem 36 anos em Indaiatuba, é uma cidade pequena, então assim, se eu sou um mau patrão, se eu sou alguma coisa, as pessoas vão saber. Não tem como. Então você precisa ter uma honestidade profissional em tudo que você faz. Sim. Então se tá ruim, você precisa ser honesto. E eu falo isso desde o começo. Se você vai fazer negócio comigo, eu falo assim, ó, seja o mais transparente possível comigo, que eu vou ser o mais transparente possível com você. Uau. Se tá ruim a relação, ou a gente ajusta, ou se terminar, cara, valeu por enquanto. Tipo assim, eu tenho funcionárias lá minha que, assim, às vezes não deu certo ali por algum motivo, e ela foi muito boa por muito tempo, e eu falo assim, meu, se você precisar... Eu sei que você é bom profissional. Se você quiser, talvez, assim, um trabalho que não seja 6x1, se você precisar que eu indique você, às vezes você chega no emprego e quer falar, pode passar meu número. Então, todas as funcionárias têm meu número, porque existem grupos de loja, meu número tá lá. Então, assim, honestidade profissional, eu acho que é o que faz qualquer empresa de 36 anos continuar evoluindo. Porque a partir do momento que você passa o pé em alguém, cara, você pode dizer, eu não vou fazer negócio. E eu vou falar pra todo mundo, cara. O negativo ele vai falar pra todo mundo. Sim. Às vezes o negócio é excelente, você não vai falar pra todo mundo. Mas se você tomar uma rasteira de um cara, você vai espalhar. E não é legal. Não vai pra frente. Tipo assim, eu não acredito, pelo menos, que o malandro e o otário... Eu acredito. Também. Você passou o pé em mim, cara, na boa. Você pode ganhar hoje, mas e amanhã? Você vai estar ganhando? Ah, beleza, você me vendeu alguma coisa errada, tal, não sei o quê. Beleza, talvez eu passe aqui, beleza. E você? Você vai continuar sempre passando o pé? O malandro não vai ser malandro pra sempre não, cara. Vai por mim. Então tem muito malandro por aí. Vai chegar uma hora que a conta vai... Tem muito malandro por aí. Eu tô falando pra você ser bobo, alguma coisa do tipo. Não, nada disso, cara. Mas tem muito malandro por aí. Saiba que, tipo assim, seja honesto profissionalmente. Se você tem tamanho pra ter várias... Isso desde o começo, tá? Então, se você não faz isso pequeno, você não vai fazer isso grande. Então, às vezes o cara fala assim, pô, eu vou esperar ter corpo pra conseguir fazer tal coisa. Não. Quem não faz pequeno, cara, grande é muito mais difícil. Por isso que eu digo, assim, é muito mais fácil você implementar na Biama alguma coisa, que é uma unidade ali, eu devo ter 10 funcionários, você implementar numa Fruit com 4 unidades, com muitos funcionários. Você tem que... É muito mais difícil implementar numa coisa que é maior. Uhum. É culturas diferentes, muda um pouquinho de loja para loja, é bem diferente. Então, assim, se você não faz... Aproveita, às vezes, uma pessoa fala assim, não, mas é fácil, você tem muitos funcionários e tal. Não, cara, se você não faz pequeno, você não vai fazer grande. Então, seja honesto com você, seja honesto com as outras pessoas, que eu tenho certeza que o cara sendo honesto... Vai dar certo. Seja honesto profissionalmente. Essa que é a minha dica, assim. Não, cara, eu vou querer mais, tá? Eu peguei uma, eu quero 3. 3 Qual que é a dicas segunda? profissionais? Vamos lá, segunda. Que eu tô aqui apaixonado pela conversa. Cara, difícil. Deixa eu pensar, assim, algumas dicas profissionais que eu teria. Uma outra. Eu não sou fã de expansão forçada. Então, eu sou conservador a nível extremo, cara. Eu falo assim, às vezes o banco, se você é empresário, o gerente do banco, eles vão me odiar por falar isso, mas eu brinco com os meus. Eles falam assim, ô Henrique, vem cá, cara, você não consegue pegar um crédito Pro, não, você não consegue pegar crédito pra não sei o quê. Eu falo, cara, eu consigo te arranjar um sorvete. Vem aqui na loja que eu vou te dar um sorvete. Você pode tomar um sorvete, mas me desculpa, amigo. Eu sei que, tipo assim, você tem a sua meta. Mas eu sei que você tem meta, você tem que ficar me ligando. Mas assim, toda vez que você me ligar, eu vou ter que falar, não, velho, toma um sorvete aqui comigo. Pode passar na minha conta, eu libero em caixa, tudo. Mas, cara, eu só trabalho com crédito próprio. Eu falo, eu empresto pro banco e o banco empresta para as pessoas. Ainda mais que a taxa 15%. Você inverte a lógica. Inverte a lógica. Cara, eu não gosto. Eu sei que muito... Mas eu não tô falando que é errado, tá? Isso vai de pessoa pra pessoa. Eu tenho pessoa que fala, que o cara só trabalha com... Já, tipo assim, ele vê assim, não, minha expansão vai ser forçada, eu vou trabalhar... Então, assim, até pra expansão da Biamo, ou se eu pensar na frente de franquia, cara, eu não... Se um cara virar pra mim assim, não, Henrique, vou te dar 10 unidades em um ano. Eu falo, cara... Você sabe o que é 10 unidades? Você sabe, tipo assim, o que é ter uma capacidade de você gerir 10 unidades? O aprendizado que você tem que ter são 10 franqueados, o cara colocando dinheiro na sua empresa. E, se você põe dinheiro na empresa do cara, você vai viver por aquilo, não é? Então, assim, eu falaria na parte, assim, de... Seja... É o meu jeito de agir, mas, assim, eu gosto de ter caixa. Eu não gosto de viver no radical do ponto, assim, de...
cara, de não ter caixa, de estar trabalhando sobre crédito ou correr um risco que eu acho... Estabilidade, segurança. eu não gosto de correr um risco desnecessário. Óbvio, você tem que correr risco sim, porque senão você não vai crescer. Mas, assim, riscos bem controlados, sabe? Tipo, eu não sou muito tive uma ideia muito louca, vamos pegar dinheiro e vamos injetar dinheiro nisso aqui de uma forma... eu não acredito muito no milagre, assim, eu acho, assim, que a oportunidade é muito boa, o santo dá uma desconfiada e, assim, eu sou bastante conservador, assim, na questão de expansão, eu gosto de ser bem pé no chão mesmo, assim, apesar de... Até tem uma dica que os caras falam assim, todo mundo é conservador a partir dos 40 anos. Porque, tipo assim, quando você é novo, você toma umas cabeçadas, sabe? Então, assim, conservador eu digo economicamente. Porque, assim, às vezes quando você é novo, você, até quando era, sei lá, quando você tá com 18, 20 anos, tem uma oportunidade de negócio aqui, cara. Vambora. Investe na bolsa, sei lá, compra ação, você vai ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Aí você vai lá, você põe, aí você vê, tomei um escorregão aqui. Tipo, não foi tão legal. Então, às vezes, quando você vai tomando muita porrada, eu acho que você fala assim, é hora de eu, assim, ir pelo caminho mais devagar do que correr. Perpetuar. Mas dá pra ver que também você entende que se você vencer, vários vencem com você. Mas se você cair, muitos caem, né, mano? Aí vem uma responsabilidade. Um senso de, cara, eu preciso fazer a coisa correta, porque se eu vacilar, o que pode acontecer? E você pensa assim, é minha família. Então, assim, não é só, tipo assim, além de eu dou, claro, assim, são meus funcionários, mas, assim, não é só meu negócio, é o negócio dos meus pais. Então, assim, é o negócio dos meus pais, é o negócio do meu irmão. Então, assim, o pesar é muito diferente. E por isso que eu falo assim, que eu não tenho um plano B, eu não tenho uma ideia de ter uma empresa de outra coisa. Até às vezes a gente brinca, assim, de falar assim, deve ser legal ter um restaurante, sabe? Assim, quem é do comércio acredita, todo mundo... Até por sinal, tem bastante empreendedor que é assim, que ele consegue diversificar bastante o ramo ali. Mas essa questão de você ter uma responsabilidade, assim, é até uma coisa que faz a roda girar, né? Sim. Então, assim, você fala, as pessoas dependem de mim e é uma coisa que eu sou muito grato pela Fruit. Então, assim, eu e meu irmão somos pessoas que somos extremamente gratos, cara. A Fruit pagou meu colégio, a Fruit pagou minhas viagens, a Fruit pagou minha infância, a Fruit pagou o carro que eu dirijo, a Fruit pagou tudo, cara, tudo. E eu sei que... assim, principalmente no Brasil, assim, é muito difícil, se você precisa de coisas particulares e você não consegue alcançar, é muito difícil você ficar só no que o Estado te propõe, assim, você passa por alguns perrengues ali que são necessários. Então, às vezes, até em situações médicas, algumas coisas, você poder contar com dinheiro é uma coisa assim, dinheiro é bom. Tipo assim, dinheiro é bom. Não vou falar a verdade. Não é ruim. Dinheiro é muito bom, cara. É ruim se você consegue de uma forma desonesta, mas assim, dinheiro é bom. Ele te abre portas, ele faz você conquistar outras coisas. Então, assim, eu sou muito grato pela empresa de todo o retorno financeiro também que ela me trouxe. E eu falo para meus funcionários, cara, ser honesto com um funcionário não é falar assim, seu trabalho é muito bom, tapinha nas costas. Eu quero dinheiro no seu bolso, cara. É isso. Se você tá crescendo comigo, você tem que ganhar bem. É isso. E eu vou te pagar. Tipo assim, se eu puder te pagar, eu vou te pagar, cara. Eu não quero ser assim, bom, muito obrigado, seu trabalho é excelente, não. Eu falo assim, o maior incentivo do funcionário é dinheiro no bolso dele, cara. Cara, isso é um princípio muito forte. Eu lembro que eu não entrei numa sociedade justamente por isso. O cara, ele fazia questão de incentivar muito, mas pagar pouco. Eu falava, cara, se eu tô com pessoas aqui do meu lado que eu quero que elas prosperem, como que eu vou entrar numa sociedade, isso no exterior, que o cara, ele faz questão de incentivar muito, criar uma cultura maravilhosa, falar de Deus na empresa, mas na hora de reconhecer quem tá com ele, quem tá suando todo dia. Irmão, eu quero pagar o máximo possível pra todo mundo tá comigo, velho. E ninguém chega sozinho, cara. Não, mano. Se você for pra qualquer lugar, grandes centros, assim, eu tava em São Paulo semana passada, numa reunião com empresários, assim, gigantescos aqui do Brasil, e a pauta, hoje em dia, assim, se você for falar o assunto pro ano que vem, são pessoas. Tipo, pode falar de pode falar assim, mas, pessoas é o principal, na minha opinião, que precisa ser o foco em 2020. Ninguém vai chegar em lugar sozinho. Já vamos fazer o seguinte... Terceiro conselho, já emenda aí. Então pode ser esse, cara. Pessoas. Se você for... A galera tem falado de uma coisa que chama apagão da mão de obra. Então, assim, se você já participou de reuniões em São Paulo, ou seja, fora do Brasil, todo mundo tem falado disso, que é o apagão da mão de obra. O que é isso? Cara, cada vez mais está difícil você encontrar mão de obra capacitada. Então, é muito difícil você encontrar mão de obra. E cada vez mais, o mundo mudou. Então, quem parou antes da pandemia não sabe o que está acontecendo. As pessoas estão muito diferentes. O comportamento das pessoas está totalmente diferente. As pessoas, a ambição dessa geração nova é muito diferente da ambição das gerações passadas. Então, assim, se você não foca em pessoas, eu digo pessoas, principalmente nos seus funcionários, você não vai sair do lugar. Então, é o que você falou. Não adianta você falar, não, você tá indo muito bem, mas não colocar dinheiro no bolso. Ele precisa crescer com você, senão sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Então, talvez o conselho seja esse, Tipo, pessoas, cara, foca no seu time,
Porque é muito difícil você conseguir gente de fora. Então, às vezes, você tem pessoas boas no seu time. Eu converso lá muito com o pessoal. Tem pessoas lá dentro da Fruit que a gente até brinca lá. Tipo assim, começa a ter uma relação muito próxima por trabalhar todo dia. Mas focar neles. Por causa que cada vez mais o que eu vou levar até na Fruit e na Biamo para esses próximos anos são isso. Pessoas. Foca no seu time. Por causa que é eles que vai fazer você chegar onde você quer chegar. E você tem que saber disso. Você não vai chegar lá sozinho. Uau. Eu tô muito feliz de ouvir tudo isso. Que Parabéns isso, por, valeu. Que episódio. Legal, pô. Parabéns por honrar, acho que, o legado, né, da sua família. E com certeza eles estão te assistindo. Eu queria aproveitar esse momento, né, pra saber, assim, do fundo do teu coração, o que resume o Henrique hoje, né, com toda essa experiência, com tudo que você aprendeu com seus pais e que você vai agora passar aí pra frente na sua vida. Zé, parabéns pra vocês também. É muito legal essa iniciativa em trazer empresários, empreendedores. Eu acredito que, assim, a união, se a classe de comerciantes, se a classe de empresários fosse mais, como posso dizer assim, junta e honesta entre a gente teria muito a ganhar. Muito a ganhar. Porque a gente passa por isso, não é? A gente, quando você vai em encontros, assim, eu acho até quando você vai em grandes centros, as pessoas estão mais fáceis de passar o que elas realmente acontece. Cara, você vê que a gente passa pelos mesmos problemas. Sim. Então, seja se eu vendo sorvete, se eu vendo qualquer... A gente passa pelos mesmos problemas. Então, parabéns. Essa iniciativa, assim, é muito legal você trazer o empresário para um campo, assim, vamos dizer, da gente meio que conversar, poder cooperar. ter essas trocas, ter né? essa troca. E é muito legal. Porque você vê que, assim, que se a gente fosse mais honesto entre a gente, se a gente fosse mais unido realmente, a gente ia agregar muito para nossa classe, assim, que essa classe seja do menor até o maior, cara. Ainda mais aqui no Brasil, legal. né, cara, que faz de tudo pra derrubar a gente. Faz. E quem sabe. Quem põe a cara pra tomar tapa, sabe. E é até legal, porque quando você fica amigo de empresário, você vai ficando muito amigo da galera que tem comércio, tem empresa, e aí você fala assim, tô calejado. É difícil. Mas voltando, o Henrique de hoje é o Henrique que agradece muito aos pais dele, agradece muito pelos pais dele, não só pela criação, mas pelos ensinamentos empresariais. Então é muito legal, agradece muito ao irmão dele. Então o Eduardo não pôde estar aqui hoje, ele até pede desculpa. Ele queria muito estar aqui hoje, mas assim, a gente Por isso não, já próximo episódio. Eduardo, você está convidado. O Eduardo é engenheiro, assim, então ele é mais sério. Eu sou mais assim, dou risada e tal, mas ele é mais sério, mas assim, ele é uma pessoa fantástica. Se você fala que eu tenho conhecimento, o conhecimento que ele traz, às vezes eu olho pra ele e eu fico meio até bobo, porque, cara, ele tem um conhecimento, assim, nessa parte de engenharia. Todas as receitas da Fruit são próprias, tem mão do Eduardo, tem mão do Marcos, meu pai. Toda a parte de equipamento, tipo assim, coisas que, cara, todo equipamento da Biamo, principalmente, veio da Itália. Então, assim, essa questão de você testar, de você ver se dá como colocar alguma coisa nacional pra fazer... Cara, tudo ele consegue ver, assim, de uma forma... que eu, dentro da empresa, vendo assim o trabalho dele, fico bobo, cara. Porque que legal. Ele é fera. Admiração, né? Ele é fera, meu pai é fera, minha mãe também era muito fera na parte de gestão. Então, assim, o Henrique, acredito que tem... Agradecer essas pessoas. Agradecer também a minha noiva. Então, assim, se você... Quem tem relacionamento com empresário sabe que não tem hora, não tem lugar. Então, toca seu telefone, cara. Às vezes eu tô tô viajando pouco agora, porque eu tô com muito trabalho, mas assim, quando você tá viajando, não tem hora, não tem... Cara, no final das contas, tipo assim, se a coisa apertar e a coisa for estourar, vai estourar em você, cara. Não tem pra quem correr. O dono da criança ali é você. O dono do bebê é você. Então, assim, agradecer muito ela por ter isso, assim, de saber. Ela também é empresária, então ela me entende, porque, assim, eu vejo ela também, ela é muito dedicada no trabalho dela. E se você tem um cônjuge, algum relacionamento com uma pessoa que é do ramo, sabe que isso acontece com todo mundo. Não tem outra forma de ser, tá? Tipo assim, pelo menos esse ramo de comércio que fica aberto o dia inteiro, todos os dias da semana, cara, infelizmente a pessoa ali não é que ela não queira estar presente naquele momento. É que as coisas só funcionam dessa forma, infelizmente. Assim, eu pelo menos vejo você quer estar ali, você quer estar dentro, você quer saber o que está acontecendo. Então é isso, eu acho que o Henrique é um Henrique muito agradecido aí por tudo isso. E com muito gás e muita energia, cara, pra 2026, assim, pegar a Biamo. Eu acho que, assim, todas as minhas metas dos anos estão sendo cumpridas até agora. Então, quando teve a idealização da Biamo, de criar a Biamo, de criar essa marca, entregar tudo que ela tá entregando hoje, quem é cliente vai lá na loja.
eu gosto muito das contribuições que vocês mandam pra gente. A gente lê tudo lá. Por favor, continue mandando isso. E fazer da Biamo, assim... A Fruit e a Biamo são uma joia. E assim, Uau. ela assim, já lapidada e perfeita. Uau. E pro ano que vem de 2026, dar um rumo pra essa joia aí de expansão. De ver e cada vez mais a gente alcançar mais lugares, alcançar mais clientes, mais pessoas no sentido de funcionários e fazer com que ela seja de uma forma, claro, conservadora e de uma forma bem, assim, do jeito que a gente gosta, mas um crescimento bem orgânico, bem legal, sabe? Bem leve, assim, nada tipo de... não. Um crescimento, assim, honesto, que faça bons frutos para todos, que não seja com riscos extremamente controlados, que façam sentido para todo mundo, para os stakeholders, para os parceiros ali. Legal. Nossa, muito sucesso, Henrique, pra Fruit, pra Biamo. Muito Pra vocês, obrigada. pra gente. Amém, amém. Henrique, obrigado, cara. Obrigado. Que conversa extraordinária. Obrigada. E com essa frequência que a gente finaliza mais um episódio, extremamente apaixonado por conversar com grandes líderes, né? Líderes que eu falo de pessoas que estão por outras pessoas. Quando você cresce, quantos crescem com você? Quando você cai, quantos caem com você? Quando o cara assume essa responsabilidade, o jogo muda. E a gente precisa falar para a pessoa se inscrever no canal, né? Pois é, se você quer continuar acompanhando histórias como essa, não deixe de seguir nosso canal, de ativar o sininho e toda terça-feira às 18 horas um novo episódio para vocês. Clique em gostei, comenta e até a próxima. Até!